Queridos irmãos, nós estamos no capítulo 6 do Evangelho de São João. E este capítulo começa com a cena da multiplicação dos pães. Depois, os discípulos vão para o mar de Tiberíades. Ali acontece aquela cena miraculosa de Jesus andando sobre as águas. Eles chegam do outro lado, em Cafarnaum. E na manhã seguinte o povo constata que havia uma barca deixada do outro lado. Que Jesus não estava lá, nem os seus discípulos. Então, eles pegaram as suas embarcações, atravessaram o mar e foram buscar Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram, com aquela atitude um pouco cínica, o Evangelho diz que eles perguntaram a Cristo: Rabi, quando chegaste aqui? Bem que para puxar assunto. E Jesus, diante dessa pergunta sem pé nem cabeça, estavam eles como joões sem braços, desmascara a hipocrisia. Em verdade eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Portanto, Jesus desmascara o modo interesseiro com que eles o buscam. Falta retidão de intenção. Não estão atrás de Deus, estão atrás de coisas temporais, de coisas humanas, de coisas materiais, estão atrás dos seus próprios interesses, de se saciarem, de se sentirem satisfeitos. Eles querem apenas o alimento que perece. E Jesus simplesmente desmascara o comportamento interesseiro desses homens. Muitas vezes nós também temos atitudes similares em relação a Cristo. Nós queremos coisas temporais, lucros materiais, vantagens pessoais. Nós também muitas vezes somos interesseiros. Nós queremos apenas que Deus nos dê soluções para os nossos problemas, para as nossas queixas. E todos nós precisamos ter a retidão de intenção de chegarmos a Cristo e dizermos: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu tenho buscado tantas coisas, eu tenho buscado saciar minha vida, obter benefícios para mim, conservar a minha posição, ser alguém feliz na terra, bem-sucedido. Eu estou apenas querendo coisas. E Jesus diz: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Ou seja, Jesus explica que esse pão nosso que nós pedimos no Pai Nosso tem duas dimensões. A primeira é aquela material direta que nos garante a subsistência, mas que é apenas símbolo de uma carência de ordem muito superior. Ou seja, nós precisamos mesmo é dele, é de Cristo. É desse pão que não perece, desse pão que dura para sempre.
desse pão que sacia o nosso espírito, que nos dá aquilo que ninguém pode dar. É o pão que o Filho do Homem nos dá. É Cristo. Nós precisamos nos alimentar dele. Nós precisamos todos os dias nos nutrirmos dele. Nós temos que digeri-lo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus responde: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Ou seja, Jesus explica que o modo pelo qual nós nos alimentamos dele é através da fé. A fé é uma comida, é um alimento. Quando nós cremos, nós nos nutrimos. Assim como o alimento do corpo é o pão material, o alimento do espírito é a fé sobrenatural, que nos faz, de alguma maneira, enxergar Deus. Naturalmente, não com os nossos olhos materiais, mas enxergá-lo na penumbra que a caracteriza. Ou seja, eu creio. Eu creio que Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Eu creio que Ele vive. Eu creio que Ele ressuscitou dos mortos. Quando essa fé não é apenas uma informação teórica que, de alguma maneira, subsiste na nossa mente, mas ela, como diz São Paulo na carta aos Romanos, ela é cheia de intensidade, ela é um crer com o coração. São Paulo diz, no capítulo 10 da carta aos Romanos: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e com teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ou seja, quando essa fé é um crer com o coração, quando ela é uma música que tem um volume muito alto dentro de nós, quando ela é uma tonalidade que ocupa todo o nosso campo de visão, quando a fé para nós é a realidade por excelência, então nós tocamos sobrenaturalmente em Cristo. Então nós nos alimentamos dele. É isso que nós chamamos de oração. A oração é um crer com o coração, que de alguma maneira nos faz tocar em Cristo, sentir Cristo, respirar Cristo, viver Cristo, que nos faz estar em consórcio íntimo com Ele. É isso que nos alimenta. E o capítulo 6 do Evangelho de São João começa falando sobre esse primeiro alimento, que é o alimento da fé. E depois Nosso Senhor falará do outro alimento, que é o sacramento, que é a Eucaristia. Mas sem o alimento que é a fé, nós não conseguimos digerir a Eucaristia e sermos digeridos por ela. É o que acontece com muitas pessoas que vêm à missa, mas não têm vida de oração. Recebem os sacramentos, mas não têm uma intensa vida espiritual. Essas pessoas são superficiais.
seu espírito, por assim dizer, está afundado dentro da sua personalidade. E elas mesmas vivem apenas da epiderme, daquilo que é externo, daquilo que está, digamos, na marginalidade do nosso ser. É a oração que nos faz mergulhar. É a oração que nos faz sensibilizar o nosso espírito. É a oração que nos dá acesso a esse lugar de intimidade aonde Ele está, no fundo do nosso ser, sustentando a nossa vida. E se nós somos batizados, estamos em graça de Deus, também nos divinizando, nos enchendo com a sua glória. Sem o exercício sobrenatural da fé, sem a oração, a própria recepção dos sacramentos permanece infrutífera, porque nós não mergulhamos naquilo que efetivamente é o mais importante. Peçamos ao nosso Senhor que nos conceda essa profundidade espiritual, que nós queiramos mergulhar verdadeiramente nesse oceano da oração e que nós o descubramos, que nos alimentemos da vida dele, que absorvamos o seu ser, que nós sejamos totalmente compenetrados de quem ele é. Então, alimentados de Cristo, ébrios de Cristo, nós estaremos nas condições adequadas de receber com proveito este outro alimento, que são os sacramentos. Que nosso Senhor nos leve à profundidade da vida de oração, então também nós poderemos descobrir Cristo como nosso verdadeiro alimento, como nosso pão supersubstancial.